Olá, meu nome é Samantha Deconto, eu sou aluna do quinto semestre de Pedagogia pela Universidade Unigran e hoje eu vim aqui para falar um pouco sobre os procedimentos do fazer docente e também um pouco sobre as minhas expectativas enquanto profissional de pedagogia, né? Eu acredito que, como futuros profissionais da área pedagógica, é fundamental nos aprofundarmos nos procedimentos e nos documentos que visam enriquecer o processo de ensino-aprendizagem, né? Podemos, então, inicialmente destacar o projeto político-pedagógico, que é um documento que as escolas elaboram, né? E esse documento, ele traduz os princípios norteadores da organização do trabalho escolar. Essa organização, né, que ela deve levar em conta a participação coletiva para fazer esse documento. Então, para que esse documento englobe as necessidades reais de cada escola, é importante ouvir a comunidade em que essa escola está inserida, assim como trazer para a elaboração desse projeto os representantes de cada núcleo que são contemplados dentro dessa comunidade escolar. Os pais, os alunos, os funcionários, os professores, logicamente, né? Mas ouvir essas outras pessoas que também vão ser contempladas, né, por essa instituição. Então, e dentro desse documento, né, além dessa gestão democrática, que é isso de incluir os pais, os alunos e os funcionários nesse fazer pedagógico. Além disso, dentro desse projeto, ele vai constar a história e a identidade da escola, qual é o direcionamento institucional, ou seja, qual é a visão, a missão e os valores, né, dessa escola. Vai ter também os princípios e diretrizes e os processos de avaliação também vão estar constando dentro desse documento. É importante também mencionar que esse documento ele não é definitivo, ele vai ser reorganizado conforme a necessidade, né? Ele deve ser revisado e modificado conforme as necessidades e as expectativas que vão surgindo ao decorrer do ano letivo. Além desse documento, outra importante parte do processo docente é pensar o que queremos alcançar enquanto educadores, o que devemos esperar do processo de ensino-aprendizagem. Para tanto, a gente pode se basear nos pilares do conhecimento, que foi proposto pelo autor Delors em 2003. O autor destaca 4 pilares centrais para direcionar esse fazer docente, né? Os pilares são os seguintes: aprender a conhecer, ou seja, para a gente adquirir um saber, é preciso conhecer os meios para isso. É preciso saber observar, pesquisar, desenvolver um pensamento crítico e ter acesso às metodologias científicas, né? Entender que a gente precisa mostrar para os alunos que para eles aprenderem alguma coisa, eles precisam saber como aprender, quais são os caminhos que eles devem tomar, onde eles devem pesquisar, o que eles devem fazer para conseguir adquirir esse conhecimento, né? O segundo pilar é sobre aprender a fazer, ou seja, usar esse conhecimento teórico que eles estão aprendendo na prática, né? Ajudar os alunos a entenderem quais são os motivos de estar aprendendo aquilo e como que eles vão usar aquilo, né, na vida real. O terceiro pilar fala sobre aprender a viver junto, a respeitar as diferenças e a promover ações que possibilitem também o autoconhecimento dos alunos, para que assim eles possam desenvolver também a empatia, né? O quarto pilar fala sobre aprender a ser, ou seja, auxiliar na formação de valores desses alunos, na responsabilidade social e sensibilidade com relação aos problemas comunitários, em relação ao meio ambiente, em relação ao planeta.
desenvolver, aprender a ser, né? No sentido de ser um cidadão, né? Dentro da comunidade que vá promover ações e vá ser crítico no sentido de saber o que faz bem ou não para o planeta, o que é aceito ou não como prática social, e enfim. A gente, então, pode observar que para alcançarmos esses objetivos e estarmos de acordo, por exemplo, com o projeto político-pedagógico, com essas diretrizes e com esses pilares que a gente conhece, é imprescindível a gente ter um planejamento, né? Um planejamento educacional que contemple essas ações e também permita que a gente se alinhe à realidade individual, né, de cada aluno. Porque assim a gente vai poder criar situações de aprendizagem condizentes, certo? Além dessas funções, o planejamento ele ainda resulta numa maior autonomia do professor em sala de aula, né? Porque ele vai evitar as improvisações e também uma rotina muito estática, possibilitando a reorganização e a flexibilidade diante, né, das situações que vão surgir. O planejamento, então, ele tem a necessidade de fazer com que você conheça a turma com que você está trabalhando, né? Então, ele vai te ajudar a planejar a aula, a estudar o conteúdo que vai ser trabalhado em sala de aula, a construir a metodologia de aula que sejam mais significativas para o contexto em que tu está trabalhando, né? E também de registrar o que aconteceu em aula, o que deu certo, o que deu errado, o que precisa ser mudado, o que precisa ser adaptado, né? E então, esse planejamento, ele vai resultar na elaboração, né, dos planos de aula, que é esse documento que descreve e organiza as aulas e as temáticas que a gente pretende utilizar, né, ao longo das nossas aulas e tudo mais. Então, todo esse processo e planejamento tem como objetivo final a aprendizagem, né? Que a aprendizagem seja efetiva para os nossos alunos, né? Para que a gente possa captar a atenção dos discentes e para que eles possam direcionar esse processamento e armazenamento das informações recebidas. A gente vai usar esse conhecimento, essas técnicas, para que nossos alunos eles realmente consigam finalizar esse processo, né, de ensino-aprendizagem. Então, esse processo é influenciado, no entanto, pelas características pessoais desses indivíduos, como, por exemplo, sua bagagem cultural, seu conhecimento prévio, suas influências e suas motivações, né? Então, como a gente viu com um pesquisador e historiador, Antônio Novoa, é preciso entender que o conhecimento por si só, ele não forma o indivíduo. E que educar é cooperar, comunicar, pesquisar, criticar. Precisamos exercer uma pedagogia com humanidade, né? A gente não pode servir a mesma escola para todos os indivíduos. Então, Antônio Novoa defende ações que permitam enriquecer a educação, que permitam fortalecer o profissional, né, pedagogo, para que todos esses processos corram bem. Então, dentro das propostas dele, ele acredita que é importante a gente reforçar a formação, né, do professor dentro da universidade, que dentro das universidades exista um espaço de convergência das licenciaturas, onde as licenciaturas se comuniquem e possam trocar. Ele acredita também que é muito importante um acolhimento do profissional nos primeiros anos de trabalho, logo que a gente sai da faculdade. Então, de as escolas terem projetos e estarem cientes, né, visarem esse acolhimento desse profissional nesses anos iniciais, que são os mais difíceis,
Então, que esse profissional ele possa ter para quem recorrer, para quem fazer perguntas, para, né, auxiliar nesses primeiros anos. Ele também acredita, então, que outra importante etapa, né, da formação do professor é a formação continuada. E a formação continuada no sentido não só de congressos e cursos específicos, mas a formação continuada no sentido de estar exercendo sempre um diálogo ativo, de estar atento às coisas que dão certo e às coisas que não dão certo, né? De ter um diálogo, às vezes até com outras escolas, saberem o que estão, né, fazendo nos outros lugares. Então, manter sempre esse diálogo ativo também e deve ser principalmente essa formação continuada que é tão importante para os professores. A gente acaba passando toda a nossa vida profissional estudando, né? A gente precisa estar sempre se renovando dentro da educação. Então, por fim, depois de conhecer sobre todos esses temas que permeiam a profissão, né, do pedagogo e a prática pedagógica, é possível a gente refletir sobre que tipo de profissional a gente quer ser e que tipo de influência a gente quer gerar nos indivíduos que estarão em nossas salas de aula. Eu posso concluir, então, que a função da escola deve ser levar os alunos a aprender a trabalhar, a buscar conhecimento, a comunicar, a se organizar, mas também deve ser resultado das ações pedagógicas a formação de indivíduos capazes de conviver em sociedade. Então, de se importar com as questões sociais e ambientais e a exercitar a democracia. Eu acho que como professora eu espero dar acesso à cultura, eu espero formar cidadãos responsáveis e proporcionar um espaço de convívio social e acolhimento para os meus alunos, e desse modo eu acredito que todo esse processo de ensino-aprendizagem vai se dar de forma mais efetiva e de uma maneira que os meus alunos vão estar aptos, né, a receber todo esse conhecimento que eu vou estar passando para eles. É isso, muito obrigada.